Fevereiro foi o segundo mês com o maior número de mortes por Covid desde o início da pandemia, atrás apenas de julho do ano passado. E você vai ver também. Um desembargador foi preso no Rio de Janeiro numa operação que investiga trocas de favores com o governo de Wilson Witzel. O volume de reservatório de São Paulo está menor do que antes da crise hídrica de 2013. Na Nigéria, mais de 200 adolescentes que tinham sido sequestradas na semana passada estão agora em liberdade. A Mercedes apresentou o carro para a próxima temporada de Fórmula 1. Hamilton tenta o 8º título. Você vai ver a partir de agora no Jornal Toda Hora, edição da tarde. Olá, boa tarde. Um desembargador do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro foi preso hoje numa operação da Polícia Federal. A PF ainda tenta cumprir outros mandados para prender mais 3 desembargadores. Marcos Pinto da Cruz foi preso em casa, na zona sul do Rio. Desde o ano passado, ele tinha sido afastado das funções administrativas no tribunal. Esse é um desdobramento da operação que afastou o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. A suspeita é de que o Tribunal Regional do Trabalho era um núcleo de corrupção do governo Witzel. O Ministério Público Federal investiga o pagamento de vantagens indevidas aos magistrados. Dessa forma, os desembargadores beneficiariam integrantes de um suposto esquema criminoso do governo de Wilson Witzel. O governador afastado é réu por corrupção e lavagem de dinheiro e ainda responde a um processo de impeachment na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A defesa do desembargador ainda não se manifestou. Ao todo, são 26 mandados de busca e apreensão e 11 de prisão, todos autorizados pela ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça. O sistema Cantareira terminou o mês de fevereiro com o volume quase 9% menor do que o registrado em 2013, antes da crise de abastecimento que atingiu o estado de São Paulo. O volume de chuvas abaixo da média histórica nos reservatórios deixou especialistas preocupados. O Cantareira abastece cerca de 7 milhões e 500 mil pessoas por dia, ou seja, 46% da população da região metropolitana de São Paulo. Os dados da Sabesp mostraram que no dia 28 de fevereiro de 2013, o índice de água no reservatório era de 57%. No mesmo dia deste ano, o índice era de 48,3%. Em 2014, durante a crise hídrica, os reservatórios chegaram a zerar e apenas o volume morto era utilizado. A Sabesp nega que exista o risco de desabastecimento, mas ao analisar o índice de todos os reservatórios que abastecem a região metropolitana, a situação atual é bem parecida com a da época da pré-crise hídrica. O problema é a falta de chuvas neste verão, o período em que o sistema mais precisa de água para atravessar o tempo de seca, quando o volume de chuvas é bem menor. A tendência é que não chova o suficiente nos próximos meses para a recarga dos mananciais. De acordo com a Sabesp, o Cantareira faz parte de um sistema integrado composto por outros 6 complexos: Alto Tietê, Guarapiranga, Cotia, Rio Grande, Rio Claro e São Lourenço. O sistema permite a transferência entre os reservatórios, o que dá mais segurança ao abastecimento. Quem já tem uma chave cadastrada no Pix, agora vai poder fazer transferências com um valor mais alto. O limite mínimo de um Pix passou a ser o mesmo de uma TED. As regras do Pix dizem que os bancos podem estabelecer limites máximos de valor por transação, mas isso não significa que são obrigados. Desde segunda-feira, o limite mínimo para este tipo de transação passou a ser o mesmo da TED, ou seja, se o seu banco permite que você faça uma TED de R$2.000, agora você também pode fazer um Pix no mesmo valor. Até fevereiro, este valor era de 50% do liberado via TED. E atenção! O limite só é diferente nas operações feitas entre as 8 da noite e as 6 da manhã e para transações por QR Code. Nestes casos, será permitido pelo menos o mesmo valor que está disponível para o cartão de débito. Essa regra vale também para transferências para contas ainda não cadastradas. O governo zerou os impostos federais do óleo diesel e do gás de cozinha. O decreto de ontem zera o PIS e COFINS. No caso do diesel, os impostos federais foram zerados para março e abril e para o gás de cozinha não tem prazo. Para compensar essas medidas, o governo vai aumentar o imposto cobrado sobre os bancos. O presidente Jair Bolsonaro disse que as mudanças serão colocadas em uma medida provisória.
Hoje começou a valer o reajuste nos preços dos combustíveis nas refinarias. A gasolina, o diesel e o GLP, o gás de cozinha, subiram cerca de 5%. Fevereiro foi o segundo pior mês da pandemia, foram mais de 30 mil mortes. O mês com mais mortes foi julho de 2020, com 32 mil óbitos. Vamos ver então como é que estão os dados da doença em todo o país. Em 24 horas foram registradas mais 778 mortes pela Covid-19. Até agora no Brasil, 255.720 pessoas morreram por complicações causadas pela doença. Também foram confirmados em um único dia, segundo o Ministério da Saúde, 35.724 novos diagnósticos. E no total, mais de 10.587.000 brasileiros já foram contaminados. A média móvel de mortes nos últimos 7 dias está em 1.225 óbitos por dia. Já a média móvel de casos está em 56.042 confirmações diárias. Vamos agora ver pelo mapa como a doença evolui por regiões. 15 unidades da federação estão com aumento nos registros de mortes. Acre, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Paraná, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Tocantins e Sergipe. Outros 8 estados apresentam estabilidade: Alagoas, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rondônia e São Paulo. Apenas 4 estados registram queda nos dados: Amapá, Amazonas, Goiás e Roraima. O governo de Mato Grosso decretou ontem novas medidas para tentar frear o avanço da Covid-19 no estado. As novas medidas valerão por 15 dias e começam amanhã. O novo decreto determina o fechamento do comércio das 7 da noite às 5 da manhã, de segunda a sexta. E também será adotado um toque de recolher a partir de 9 da noite. Quem desrespeitar a medida está sujeito a uma multa de R$ 180. Os supermercados devem limitar a entrada de apenas uma pessoa por família e restaurantes e lanchonetes delivery podem atuar até às 10 da noite todos os dias. Aos sábados, os comércios poderão ficar abertos até o meio-dia e no domingo o comércio não essencial deverá permanecer fechado. Numa entrevista coletiva, o governador Mauro Mendes pediu a compreensão da população e falou também sobre as festas clandestinas que acontecem no estado. Nós teremos que tomar medidas mais restritivas para evitar a circulação das pessoas e, com isso, evitar a circulação do vírus. Nós pedimos a compreensão da população, tentamos de todas as formas possíveis evitar que essas medidas fossem necessárias. Entretanto, até por falha de alguns poucos, porque nós vimos circular pelas redes sociais festas em bares, em restaurantes, em casas noturnas, em diversas situações, até privadas, em condomínios, em casas, em chácaras, como se nada estivesse acontecendo. O Ministério da Saúde e as secretarias estaduais informaram que já foram vacinados mais de 6.953.000 brasileiros, o que equivale a 3,28% da população. E mais de 2.078.000 pessoas já receberam a segunda dose da vacina. O presidente Jair Bolsonaro vetou o trecho de uma medida provisória que dava 5 dias para a Anvisa aprovar o uso emergencial de vacinas contra a Covid. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União. Esse prazo era para vacinas aprovadas por autoridades sanitárias de países como Estados Unidos e Japão ou pelo bloco da União Europeia. O veto tinha sido pedido pelo diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Antônio Barra Torres. Mas o Congresso ainda pode derrubar a decisão do presidente. Apesar do veto em um trecho, a medida provisória foi sancionada e autoriza o governo federal a aderir ao consórcio da OMS para a aquisição de vacinas no consórcio COVAX Facility. O presidente Jair Bolsonaro sancionou também com vetos uma lei que tem o objetivo de diminuir os impactos causados pela pandemia no setor elétrico. O texto altera o uso de recursos e deve reduzir as tarifas pagas. Numa das mudanças, os consumidores do norte do país não vão mais pagar pelos empréstimos feitos pelas distribuidoras antes da privatização. A medida trata também de reformas para organizar os projetos de energia nuclear no país. Depois do intervalo, você vai ver que na Nigéria, mais de 200 adolescentes sequestradas foram libertadas. A gente volta já.
Estamos de volta a 1h16 no horário de Brasília. A empresa japonesa de equipamentos eletrônicos, Sony, informou que vai encerrar as atividades no Brasil até o final de março. Alguns produtos da marca, como câmeras e televisões, deixarão de ser vendidos no país. Essa mudança não vai afetar a venda de produtos importados, como o PlayStation. A empresa informou que os serviços de assistência técnica e garantia estão mantidos. Os Estados Unidos voltaram a dizer que estão preparados para uma reunião com o Irã sobre o programa nuclear do país. O porta-voz da diplomacia americana, Ned Price, afirmou que os Estados Unidos continuam preparados para se reunir com o Irã a fim de salvar o acordo sobre o programa nuclear iraniano. No domingo, Teherã rejeitou um diálogo direto com Washington. Estamos decepcionados com a resposta do Irã, mas continuamos prontos para nos encaixarmos novamente em uma diplomacia significativa para alcançar um retorno mútuo aos cumprimentos dos compromissos do plano. Em 2018, o então presidente americano Donald Trump retirou o país do Acordo Internacional de 2015 sobre o programa nuclear iraniano, ao considerar que era insuficiente para garantir que Teherã não desenvolva uma bomba nuclear. Washington restabeleceu então todas as sanções contra a República Islâmica e, em represália, o Irã começou a descumprir o acordo. O novo presidente americano Joe Biden mostrou-se disposto a retornar ao pacto se o Irã voltar a respeitá-lo. Os dois lados consideram que o outro deve dar o primeiro passo. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, revelou que pela primeira vez em 7 semanas o número de novos casos de Covid-19 aumentou no mundo. Segundo o levantamento feito pela Universidade Johns Hopkins, 114.499.000 casos de Covid foram confirmados no mundo inteiro. 2.540.000 pacientes não resistiram às complicações causadas pela doença. A Colômbia foi o primeiro país da América a receber vacinas pelo consórcio global COVAX. A remessa que chegou a Bogotá contém 117 mil vacinas produzidas pelo laboratório Pfizer-BioNTech. O COVAX é um mecanismo criado pela Organização Mundial da Saúde para beneficiar os países com menos renda para imunizar a população. Peru, El Salvador e Bolívia serão os próximos a receber. Gana e Costa do Marfim, na África, já haviam recebido carregamentos por meio desse dispositivo. A meta é fornecer este ano vacinas a 20% da população de quase 200 países e territórios. Em uma reunião virtual, os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e do México, Andrés Manuel López Obrador, falaram de imigração e pandemia. O encontro ocorre no momento em que os Estados Unidos enfrentam uma nova onda de imigrantes sem documentos na fronteira sul, e enquanto Biden, que acaba de assumir o cargo, suspende a construção do muro fronteiriço promovido por Donald Trump e ameniza a dura política anti-imigração de seu antecessor. Os Estados Unidos e o México são mais fortes quando estão juntos. Há uma longa e complexa história entre nossas nações. Nem sempre fomos vizinhos perfeitos, mas vimos repetidamente o poder e o propósito quando cooperamos. E ficamos mais seguros quando trabalhamos juntos, seja para enfrentar os desafios de nossa fronteira comum ou para controlar a pandemia. A Casa Branca disse que o encontro com López Obrador abordou a colaboração em imigração, esforços conjuntos de desenvolvimento no empobrecido sul do México e América Central, recuperação da pandemia da Covid-19 e cooperação econômica. A Nigéria anunciou hoje que as mais de 200 adolescentes sequestradas em um colégio na semana passada foram libertadas. Segundo as autoridades, todas as estudantes estão livres. Inicialmente, anunciaram que 317 estudantes haviam sido sequestradas no ataque de um grupo de homens armados contra a escola no dia 26 de fevereiro. As jovens chegaram na manhã desta terça-feira em vários micro-ônibus a Gusau, capital de Zamfara. As autoridades reuniram as estudantes em um auditório e entregaram roupas limpas e comida. O presidente Muhammadu Buhari expressou imensa alegria após a liberação e prometeu acabar com o conflito que afeta o norte do país, mas a situação é cada vez mais dramática. Na manhã desta terça-feira, uma base da ONU e um acampamento militar foram alvos de um ataque de milicianos de um grupo jihadista vinculado ao Estado Islâmico. O sequestro das alunas de Zamfara foi o 4º ataque contra escolas em menos de 3 meses no noroeste da Nigéria. A região sofre há uma década com grupos criminosos, conhecidos como bandidos, que multiplicam os roubos de gado e executam sequestros para pedir resgates.
O novo sequestro em massa trouxe à memória o rapto de Chibok em 2014, quando o grupo extremista Boko Haram sequestrou 276 estudantes, causando indignação mundial. Mais de 100 meninas continuam desaparecidas e não se sabe quantas sobreviveram ao sequestro. O príncipe Harry da Inglaterra disse que temia que a história se repetisse por causa da perseguição da imprensa. Ele era criança quando a mãe, princesa Diana, morreu em 1997. A declaração foi feita em um trecho divulgado de uma entrevista que o neto da rainha Elizabeth II deu à apresentadora americana Oprah Winfrey. Aos 36 anos, o Duque de Sussex disse que sua maior preocupação era que a história se repetisse, aparentemente se referindo à morte da mãe em um acidente de carro em Paris, enquanto tentava escapar de paparazzi. Harry e a esposa Meghan Markle entraram com vários processos contra publicações do Reino Unido, alegando invasão de privacidade e apontando esse como principal motivo para o rompimento com a família real britânica. O casal chocou a Inglaterra com a decisão no início de 2020 de abandonar as responsabilidades dentro da monarquia britânica. A entrevista vai ao ar no dia 7 de março na televisão americana. A justiça francesa condenou o ex-presidente Nicolas Sarkozy a 3 anos de prisão e a advogada dele, Jacqueline Lafon, diz que vai recorrer dessa decisão. O ex-presidente foi condenado a 3 anos de prisão, um deles em regime fechado, por corrupção e tráfico de influência. Jacqueline disse que a condenação é extremamente severa e totalmente infundada. Também afirmou que Nicolas Sarkozy está tranquilo e decidido a continuar provando sua inocência. O ex-presidente, de 66 anos, não irá para a prisão, uma vez que sua pena de 1 ano de detenção em regime fechado pode ser comutada. A promotoria havia solicitado uma pena de 4 anos de prisão, 2 deles em regime fechado, alegando que a imagem presidencial havia sido afetada por este caso. O Tribunal de Paris decidiu que houve um pacto de corrupção entre Sarkozy, seu advogado Thierry Herzog e o ex-magistrado Gilbert Azibert, que foram condenados à mesma sentença. Sarkozy foi condenado por ter tentado corromper Azibert junto com Herzog, quando Azibert era juiz do Tribunal Supremo. Segundo a acusação, o ex-presidente desejava obter informações cobertas pelo sigilo profissional e influenciar os processos abertos na alta jurisdição relacionado a um possível caso de financiamento ilegal a seu partido. Em troca, ofereceu a Azibert sua ajuda para obter um cargo de prestígio que ele desejava em Mônaco, apesar de nunca ter conseguido. Um vulcão da Indonésia entrou em erupção e lançou uma coluna de cinzas e fumaça de vários quilômetros de altura. Os vulcanologistas registraram mais de 13 projeções que alcançaram 5.000 metros de altura sobre a ilha de Sumatra. As autoridades indonésias elevaram o nível de alerta para o vulcão, que já está no 3º de uma escala de 4, mas negaram acesso a uma zona de 5 quilômetros ao redor de sua cratera. Segundo Mohamed Nurul Ashori, responsável por monitorar as atividades do vulcão, a nuvem de fumaça do Sinabung é a maior desde 2010. O vulcão de 2.460 metros de altura no norte de Sumatra permaneceu inativo durante vários séculos antes de despertar em 2010 com uma erupção que matou 2 pessoas. Houve outras 2 erupções fatais, uma em 2014 que matou pelo menos 16 pessoas e outra em 2016 com 7 vítimas. A Indonésia tem 130 vulcões ativos. O país fica no Anel de Fogo do Pacífico, uma zona de grande atividade sísmica e erupções vulcânicas, onde convergem 3 grandes placas tectônicas. Imagens aéreas mostram um iceberg gigante que se desprendeu na Antártida. A separação do enorme pedaço de gelo foi anunciada na semana passada e ocorreu perto de uma estação científica britânica que temia há muito tempo a possibilidade do fenômeno. O iceberg não representa uma ameaça para vidas humanas. As 12 pessoas que trabalhavam na estação Halley 6, situada a menos de 20 quilômetros da área de ruptura, foram retiradas em meados de fevereiro. Em um comunicado, a British Antarctic Survey revelou que os cientistas controlam diariamente o progresso das falhas mediante uma rede automatizada de dispositivos GPS de alta precisão ao redor da estação. Esses dados, que foram enviados para a Universidade de Cambridge para análise, permitiram dar o alerta sem que ninguém estivesse no local.
Vários cenários são possíveis nos próximos meses. Ou o iceberg se afasta ou encalha. Vencedora dos últimos 7 campeonatos, a Mercedes apresentou hoje o W12, é o carro para a temporada de 2021 na Fórmula 1. Em uma cerimônia virtual, diretamente da fábrica da equipe na Inglaterra, a Mercedes apresentou o novo carro para a temporada 2021. O carro terá a mesma base de chassi da temporada passada e algumas mudanças aerodinâmicas foram feitas para se adequar às novas regras e reduzir a velocidade dos carros. A equipe decidiu manter a cor preta no modelo desse ano. A principal mudança é a saída das estrelas brancas, que deram lugar a logos da AMG, divisão de carros esportivos da marca alemã. A equipe manteve a solitária estrela vermelha, em homenagem a Niki Lauda. A dupla da Mercedes para a temporada será formada pelo inglês Lewis Hamilton, que vai em busca do octacampeonato, e Valtteri Bottas, da Finlândia. Essa edição fica por aqui. Você confere outras informações daqui a pouco com a Juliana Dariva. No YouTube você pode rever nossas reportagens. Tchau, boa tarde.